Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos, né? Que vos fala é o pastor Jorge Henrique, pastor do Instituto Teológico Ágape Cultura Cristã. Hoje vamos falar a respeito de teologia, né? As pessoas acham que a teologia é uma coisa complicada, não. Teologia é algo de Deus para mim e para você. E a teologia, ela anda lado a lado com a Bíblia Sagrada, né? Com a nossa Bíblia. Bíblia vem de Biblos, biblioteca, são vários livros. E a minha, a sua Bíblia contém 66 livros, né? Vamos falar a respeito de Deus. Teologia, né? Você sabe por que a noiva de Cristo, que somos eu e você, ama a teologia? Porque a noiva tem que conhecer o noivo, tem que estudar para conhecer a respeito de Deus, né? Então, teologia, estudo sobre Deus. Nós formamos aqui com 20 matérias o básico em teologia, 30 o médio, 40 o bacharel. Meu telefone aqui no Rio de Janeiro, né? Sabe quem é do Rio de Janeiro? Prefixo 21 986 19 47 20, né? Instituto Teológico Ágape e Cultura Cristã, né? Então vamos aprender a existência de Deus, vamos aprender Deus e a criação, a natureza dele, a personalidade de Deus, a divindade dele, atributos morais de Deus, né? Em nome de Deus, Santíssima Trindade, teofania de Deus, monoteísmo, politeísmo, agnosticismo, panteísmo, deísmo, ateísmo, materialismo. O Deus verdadeiro que o mundo não conhece e motivos para crer e a crença universal, né? Então louvamos a Deus por tudo, né? Quem é Deus? O que a Bíblia diz sobre Deus? O que a sociedade diz sobre Deus? O que dizem os cientistas sobre Deus? O que os ateus dizem acerca de Deus? Quais são as provas da existência de Deus, né? Convido você com todo amor e carinho que abra as vossas Bíblias em Atos. Abra suas Bíblias, melhor falando, em Apocalipse, que significa um livro escatológico, né? Atos, Apocalipse, melhor falando, capítulo 22, verso 3. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim e o derradeiro, ou seja, ele é o princípio, ele é o fim, levando para nossas vidas, ele é a letra A, a letra Z do alfabeto, ele é tudo, como diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer, né? Vamos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor, a existência de Deus, né? A palavra de Deus nos fornece em Êxodo, que tem refúgio, fuga de Deus, Êxodo 3, verso 14. Eu sou o que sou. Isaías, profeta messiânico, aquele que fala a respeito do Messias, 43, verso 13. Antes que houvesse o dia, eu sou. Então ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Bará, Criador, né? Etimologia, a palavra, termo, teologia, vem de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo ou tratado. Então nós vamos aprender a respeito da doutrina de Deus, né? A existência de Deus, né? Gênesis capítulo 1, verso 1. Deus existe desde a eternidade, a origem de tudo, e soberano governa tudo, né? Então nós vimos aqui que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você. E disse Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No princípio criou Deus os céus, Gênesis 1, os céus e a terra. Argumento que prova a existência de Deus, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, verso 1. Argumento que prova a existência de Deus. Provamos a existência de Deus através de 5 argumentos. Cósmico, que é no grego, que significa mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? A manifestação da glória de Deus e o firmamento anunciado às obras da sua mão. Salmo 19, 1. Argumento teológico.
Vem do grego telos, que significa desígnio, propósito, argumento declarado. Evidentemente, o universo aponta uma mente suprema. Em outra palavra, o argumento focaliza a marca de Deus em cada universo, né? Romanos, capítulo 1, verso 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder com a sua divindade se estende. Claramente vem pelas coisas que estão criadas, para que nele fiquem inexcusáveis. Aleluia, né? Argumento 3 da antropologia é estudo do homem. Antropologia, estudo do homem, né? Antropologia significa homem. Esse argumento prova a existência de Deus através da natureza moral do homem, né? Porque nele vivemos, movemos, existamos, como também alguns dos vossos poetas dizem, pois somos também sua geração, né? Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 17, verso 28. Argumento da histórico. Este fato marcante é a história da humanidade, ser soberano, real, exemplo do dilúvio, nos dias longos de José, o nascimento de Cristo, etc. Todos esses fatos ficaram conhecidos no universo, no cosmos, e vai dizer Isaías 43, verso 13, operando eu, quem impedirá? Eu sou o grande eu sou, Jesus Cristo Nazareno, Deus Todo-Poderoso. Argumento teológico. Este argumento prova a existência de Deus através da Bíblia, como Criador de todas as coisas. Então a Bíblia e a teologia, ela anda lado a lado para confrontar e para trazer à existência o conhecimento daqueles que não creem na palavra do Senhor, aqueles que não creem, através da ciência, através de tantas coisas. A Bíblia prova tudo, desde aleluia, das estrelas. Antes do homem estudar, a Bíblia já fornecia tudo que existia no céu, né? As estrelas, desde Gênesis, começo, princípio, né? Vai dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1. A existência comprovada, você é composto de corpo, homem, alma e espírito, né? O tríceps do homem, né? Se Deus não existisse, evidentemente que o homem também não existia. O próprio cético ateu, quando se propõe combater a existência divina, simplesmente provando que Deus existe, pois como se pode combater aquilo que não existe? Então, ele estudando, um ateu, ele foi ver que para ter uma criação tem que ter um criador, né? É o Deus Todo-Poderoso, é o Bará, criador, né? Então nós vemos aqui, aleluia, a existência de Deus. Nós vemos aqui muitas coisas, né? Salmo 19, verso 1. Como um relógio fala da existência e inteligência de um relógio, assim a criação do universo fala da existência do Criador Todo-Poderoso. Os céus se manifestaram da glória de Deus. Firmamento anuncia as obras da sua mão. Salmo 19, 1. Aqui em Gênesis capítulo 1, vai dizer, no princípio criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Berides, criou, Bará, Deus, Elohim, os céus e a terra, né? Aleluia, arranha um pouco no grego, nota 8,5. Então a gente fala um pouco do grego, né? No princípio, aqui nenhuma definição sobre o tempo do estudo, da conclusão. Muitos estudiosos, teólogos, a palavra Deus diz que existe milhões e milhões entre o primeiro e o segundo versículo da Bíblia, entre versículo 1 e 2, né? Deus Criador, né? Bará, né? Aí vai falar, criou os céus. A palavra céu, da língua original hebraica, chamai, que determinação indica um plural no hebraico, e assim mostra que há mais de um céu, não existe 7 céus, porque nosso irmão apóstolo Paulo,
ele foi arrebatado até o terceiro céu e não existe menção na Bíblia de sétimo céu, né? Então nós vimos aqui que existe o primeiro céu. Biblicamente existe 3 céus. O primeiro céu, Uranus, o céu inferior às nuvens. Lucas 17, verso 24. O segundo céu, Mesorâneos, ao céu intermediário do universo. Gênesis 15, 5. O terceiro céu, Eporâneos, superior à morada de Deus. 2 Coríntios 12, verso 2. Não é 2 Coríntias, não. Tem pessoas que falam Coríntias. Coríntias é um time de futebol, é 2 Coríntios, né? Então a Bíblia existe, a existência da criação da terra, né? A criação da restauração original, né? Nós vemos aqui que Deus criou tudo e todas as coisas, né? Deus criou a terra. A Bíblia revela a causa da catástrofe. A terra é restaurada no primeiro dia, né? Gênesis capítulo 1, verso 3. Nós vamos aprender aqui que a palavra de Deus diz que no primeiro dia disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem é essa luz? Era a luz das estrelas, da lua? Não, era a luz chamada Jesus, porque vai dizer que ele fez os luminares, né, e todas as coisas, aleluia, no quarto dia, né? Então vai dizer assim, né? Esta luz não é o sol, como muitos pensam. Foi feita somente no quarto dia. E viu essa luz era boa, no qual fez separação entre luz e trevas e chamou dias e trevas à noite. No segundo dia disse Deus, haja expansão no meio das águas, e houve separação entre águas e águas, água doce, água salgada, né? No terceiro dia disse Deus, produz a terra ervas, semente, árvore frutífera, segundo a espécie da semente, e nela sobre a terra assim foi, né? Aí nós estamos lendo Gênesis capítulo 1, verso 11. No quarto dia, aí que vem a luz, não a luz chamada Jesus, né? Disse Deus, haja iluminação, expansão do céu, para que haja separação entre dia e noite. Então nós entendemos que a primeira luz é Jesus Cristo, aqui é a luz estrela, a luz lua, a luz sol, né? E aqui no quinto dia disse Deus, produza águas abundantes, répteis, alma vivente, e voe sobre a terra e a expansão. E Adão foi nosso primeiro zoólogo, né? Depois que Deus criou tudo isso aí, né? Deus também colocou o homem no Éden. Ele foi o primeiro zoólogo, aquele que dá o nome a todos os animais, né? No sexto dia, um dia especial, que Deus nos criou, o Deus triuno, vai dizer, e criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea. E disse Deus, façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Se é conforme a nossa imagem e semelhança, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aleluia. Então aqui nós vimos aqui, conclusão. O eterno Deus, Elohim, Criador de todas as coisas em 6 dias, classificamos agora. A primeira, a luz. A segunda, os mares. A terceira, as árvores. Quarto, o sol, a lua e as estrelas. O quinto, os peixes, os animais e os répteis. O sexto, a obra-prima, que somos eu e você, né? E viu Deus que tudo que tinha feito, eis que era muito bom. E foi tarde de manhã no sexto dia, né? Gênesis capítulo 1, verso 31. E assim a terra e tudo que o seu exército foram acabados, né? Deus criou um exército no céu, aí já é outra matéria, aí já é angelologia, a doutrina dos anjos. A natureza de Deus, né? Deus é espírito, meu irmão, minha irmã. João capítulo 4, verso 24. Deus é espírito, importa que adoremos em espírito e verdade. Deus é luz, né? 1 João capítulo 1, verso 5. Esta mensagem se deve ouvir. E vos anuncio que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Deus é amor, né? 1 João 4,16. Deus é caridade, o que está em caridade está em Deus e dele nele, né?
Então nós vemos aqui que Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus maravilhoso, que faz tudo e todas as coisas, né? A sua natureza. Deus é paz, Romanos 15:33. Deus é fiel, 1 Coríntios 1:9. Deus é amor, 2 Coríntios 3:11. Deus é misericórdia, Deus é poderoso, Deus é a luz, Deus é espírito. Deus é o único princípio. Eu sou o alfa, ômega, o princípio, meio e fim. Apocalipse 22, verso 13. Eu sou o alfa, ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu sou a letra A do alfabeto, para nossos dias. Eu sou a letra Z. Ele é tudo. Porque diz João 15, sem mim nada podemos fazer, né? Então, você possa ficar com essas pequenas palavras, né? Porque tem mais aula para você, essa primeira aula, não posso me estender muito, né? Acho que Deus venha abençoar cada um de vós. Aqui vos fala, mais uma vez, é o pastor Jorge Henrique Novick, pastor reitor do Instituto Teológico Ágape Cultura Cristã, telefone 021 986 19 47 20. Venha estar conosco, né? Meu aluno, minha aluna, para ser certificado através dos nossos cursos teológicos, básico, médio e bacharel em teologia. Que Deus abençoe cada um de vós. Qualquer coisa, você entrar em contato comigo pelo meu telefone. Estarei montando um grupo de teologia para tirar a dúvida dos irmãos. Amém?